Saudações, queridos alunos, retomando então a disciplina de epidemiologia. O tópico da aula de hoje é sistema de vigilância epidemiológica. Então, quais são os aspectos, que o nosso sistema de saúde tem que ter para ter esse sistema de vigilância epidemiológica? Bom, antes da gente começar de fato, vamos relembrar então tudo que nós tivemos até o dia de hoje. Então, nós começamos a primeira semana de aula fazendo um resumo de tudo aquilo que nós vimos na NP1. Então, registro de eventos vitais, endemia, epidemia, indicadores de saúde, que aí entra letalidade, incidência, prevalência, etc. Depois vimos, então, na segunda aula, semana passada, epidemiologia geral das doenças transmissíveis, assim como a prevenção dessas doenças transmissíveis. E hoje, nossa terceira aula de epidemiologia, nós vamos falar então sobre a vigilância epidemiológica. Dentro desse sistema de vigilância epidemiológica, nós temos a epidemiologia hospitalar, fazendo parte. E também falaremos sobre epidemiologia hospitalar na aula de hoje. Na semana que vem, nós começaremos a falar sobre os estudos epidemiológicos, estudos transversais, estudos de corte, estudos de controle. Iremos, então, discutir um pouquinho sobre estudos epidemiológicos nas próximas aulas. Bom, começando, então, com um conceito que está vigente no Brasil do que é vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica, ela foi instituída pela legislação brasileira a partir da lei número 8.080, que é a mesma lei que criou o SUS. Essa lei, então, foi criada em 19 de setembro de 1990, e a vigilância epidemiológica consiste num conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Isso é vírgula por vírgula do que está na legislação, do que está na lei 8.080. Basicamente, nós precisamos entender que a vigilância epidemiológica consiste, então, em conhecimentos que vão visar a detecção precoce e a prevenção de qualquer mudança nos determinantes e condicionantes de saúde, qualquer mudança nos padrões de alteração na saúde. Então, surtos, epidemias, doenças novas, etc. Com o objetivo sempre de levar à prevenção dessas doenças e agravos. Então, a vigilância epidemiológica, ela no Brasil é determinada por essa lei, Como foi que ela surgiu no mundo? Os primeiros relatos que nós temos assim de vigilância epidemiológica padronizada foi feito nos Estados Unidos em 1955. Então, em 1955, foi criado um departamento no Ministério da Saúde dos Estados Unidos, que é chamado CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Então, o CDC, Centro de Controle de Prevenção de Doenças, é um órgão que os Estados Unidos tem, que vai, então, fazer o papel aqui no Brasil da vigilância epidemiológica. Então, a primeira proposta de um sistema de vigilância epidemiológica foi elaborado pelo CDC nos Estados Unidos em 1955. E supunha, então, um sistema de informação, por isso essa imagem, um sistema de informação baseado na coleta sistemática de dados, na coleta frequente de dados, sobre, então, doenças, e no caso eram doenças específicas.
que existiam então naquela época. Então, a partir dessa coleta sistemática de dados sobre doenças específicas, a análise desses dados e a interpretação desses dados, era possível então avaliar como estava a condição de saúde em algumas regiões dos Estados Unidos. E também era possível avaliar se os métodos de prevenção propostos estavam realmente prevenindo as doenças desejadas. Então, a vigilância epidemiológica, como conceito, é algo, se nós pensarmos, novo, né? Surgiu no século passado, na metade do século para frente. Então, nós não temos aí nem 100 anos de vigilância epidemiológica no mundo. No Brasil, quando é que surgiu a ideia de vigilância epidemiológica? Então, o conceito que nós temos hoje surgiu na década de 90. Só que o conceito de vigilância epidemiológica, a aplicação prática da vigilância epidemiológica no Brasil, surgiu a partir das campanhas de erradicação da varíola, que foi na década de 60. Mais especificamente entre 67 a 69. Foi então quando nós conseguimos erradicar a varíola. Então, no Brasil, esse conceito de vigilância epidemiológica foi inicialmente utilizado em alguns programas de controle de doenças transmissíveis, coordenado esses programas pelo Ministério da Saúde. A experiência que nós tivemos com a erradicação da varíola, então, na década de 60, motivou a aplicação dos princípios de vigilância epidemiológica a outras doenças também, como, por exemplo, a poliomielite, paralisia infantil, né, que é a poliomielite, sarampo, catapora, etc., né? Então, em 1969, especificamente, aqui no Brasil, foi estipulado e foi organizado um sistema de notificação semanal de doenças. Então, esse sistema de notificação semanal de doenças era o início, o engatinhar do sistema de vigilância epidemiológica que nós temos hoje no nosso país. Então, tudo começou aqui no Brasil no final da década de 60. Bom, depois, então, na década de 70, nós tivemos a Lei Federal 6.259/75, onde foi instituído o primeiro Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Esse sistema, então, aqui, ele estava vinculado ao INAMPS, que era um instituto relacionado à Previdência e Saúde Pública. Então, o SINAV estava vinculado ao INAMPS, que era o precursor do SUS, o INAMPS. Então, nós temos que, em 1975, a vigilância epidemiológica ela é vista como um instrumento essencial para a tomada de decisões na questão da saúde. Nessa perspectiva, a vigilância epidemiológica representa e representava uma ferramenta imprescindível para o processo de informação, decisão e ação. Então, todos os processos em termos de saúde, eles dependiam da informação. Essa informação gerava uma decisão de fazer ou não fazer, que gerava, então, uma ação, que era chamada, então, de tríade. Essa tríade sintetiza a dinâmica das atividades da vigilância epidemiológica, sendo que as informações básicas para o funcionamento desse Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica eram, então, a notificação de doenças, só que não eram todas as doenças, eram as doenças mais graves, e também era utilizada como informação os atestados de óbitos. Então, no atestado de óbito, é obrigado colocar a causa. Então, isso permitia avaliar quais doenças, quais agravos estavam levando, então,
a morte da população brasileira lá na década de 70. Bom, depois disso, nós tivemos agora, no final do ano passado, no final do ano retrasado, 2018, a instituição da Política Nacional de Vigilância em Saúde. Hoje em dia, nós não temos, de fato, um sistema de vigilância epidemiológico, porque ele foi substituído por esse sistema de vigilância em saúde. Então, o sistema de vigilância epidemiológica foi substituído pelo Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, Política Nacional de Vigilância em Saúde. Isso aqui é um link, o material vai ficar disponível para vocês, aí tem como acessar através desse link aí, saude.gov.br, etc., né? E permite, então, a gente avaliar tudo que o governo federal identifica como importante no termos de vigilância em saúde. Bom, quais são as etapas, então, de uma vigilância epidemiológica? Primeira coisa que nós temos que fazer é a coleta de dados. Essa coleta de dados, então, é feita a partir dos prontuários médicos, do atestado de óbito, das notificações compulsórias. Uma vez coletados esses dados lá na unidade básica de saúde, lá no hospital, os dados serão processados, então, serão lançados no computador, na internet, serão depois analisados e interpretados. Em seguida, a partir, então, da interpretação desses dados, é feita a recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas. Então, recomenda-se essas medidas para depois fazer a promoção, para, de fato, então, aplicarmos na prática o que foi recomendado. Uma vez aplicado, então, na prática essa recomendação, vamos avaliar se essa prevenção está sendo eficaz e efetiva ou não. Uma vez, então, avaliado a eficácia das medidas adotadas, o governo federal vai divulgar, então, as informações pertinentes. Colocando em termos práticos atuais. Então, nós coletamos os dados, por exemplo, do coronavírus. Observamos aí um aumento nos últimos dias do número de casos de coronavírus. Processou esses dados, colocou aí todas as secretarias de saúde. Aí o Ministério da Saúde tem esses dados agora para interpretar e analisar. E, inclusive, comparar aonde está tendo mais, aonde está tendo menos, o que foi feito nos estados com menos casos, o que foi feito nos estados com mais casos. A partir disso, recomenda-se, então, as medidas de controle. Por exemplo, um dos estados mais acometidos com o coronavírus é São Paulo. Então, São Paulo, de início, não estava recomendando isolamento social, mas São Paulo, observando, então, o êxito que alguns estados tiveram, quando recomendaram essa estratégia de prevenção, São Paulo instituiu o isolamento social também. E começou, então, a recomendar esse isolamento, e depois teve o decreto que obrigou esse isolamento. Uma vez, então, o isolamento sendo obrigado, após em 1 ou 2 semanas, o governo vai avaliar se esse controle foi eficiente ou não. Uma vez avaliado, ele vai divulgar as informações que forem pertinentes para a população. Então, a vigilância epidemiológica tem como principal propósito fornecer uma orientação técnica permanente para os profissionais de saúde e, claro, também para a nossa população. Com isso, é responsabilidade da vigilância epidemiológica decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravo, tornando, então, disponíveis informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos. Bom, antes de nós entrarmos afinco no que é a vigilância epidemiológica, é importante nós diferenciarmos 2 termos, o termo dado e o termo informação. Dado é um valor quantitativo, referente a um fato ou circunstância. Se eu falo para você assim, morreu 100 pessoas com o coronavírus, isso é um dado. Agora, se eu te falo que a taxa de letalidade do coronavírus no Brasil é de 5%,
isso já vai ser um dado, ou melhor, já vai ser uma informação. Então, o dado é um número quantitativo, um número bruto, que não sofreu qualquer espécie de tratamento matemático e estatístico. Esse é o dado. Por exemplo, 100 pessoas morreram. Se eu pego esse número e trato de acordo com a quantidade da população, eu já vou ter uma informação e não mais um dado. Então, a informação ela é entendida como conhecimento obtido a partir dos dados. Nada mais é a informação do que o dado trabalhado estatisticamente. Consequentemente, ela implica em interpretação por parte do usuário. Porque se eu falo para você a informação que a letalidade é 5%, você tem que interpretar essa informação. Quer dizer que a cada 100 pessoas doentes, 5 pessoas morreram. Então, o dado, ele é a base fundamental para a informação. Não se deve perder de vista que a informação em saúde, ela é a base para uma boa gestão. Então, a informação em saúde é fundamental para a vigilância epidemiológica. Consequentemente, se nós não temos dados confiáveis, nós não teremos uma informação confiável. Então, hoje, com relação ao coronavírus, os nossos dados não são confiáveis, porque nós temos dados subnotificados. Então, nós temos mais casos do que é notificado pelo governo, por conta do diagnóstico que nós não fazemos em grande parte das pessoas. Então, a vigilância epidemiológica, ela vai funcionar com a coleta de dados. Esses dados, então, são coletados na unidade básica de saúde, nos hospitais. Esses dados são, então, compilados. Então, os vários hospitais, eles vão mandar os dados para a Secretaria Municipal de Saúde. Essa, por sua vez, encaminha os dados para a Secretaria Estadual de Saúde, que vai, então, consolidar todos os dados e vai fazer os indicadores de incidência, prevalência, letalidade, mortalidade. Vai gerar, então, relatórios que serão analisados e aqueles que são cabíveis para a população serão, então, divulgados. Bom, isso aí, então, acontece para a vigilância epidemiológica ter uma informação confiável. Então, se o hospital não coleta o dado, acaba que a informação na vigilância epidemiológica será uma informação errada. Então, é necessário que os hospitais, as unidades básicas de saúde, façam essa coleta com frequência dos dados importantes para a saúde. Então, aqui nós temos os casos de coronavírus no Brasil. Esses números todos são números que falam de dados. São números absolutos, dados. Então, se eu pego esse número aqui, por exemplo, o último número aí, esse 28.912, foi o número que tinha em 14 de abril. Se eu pegar esse número e dividir pela população brasileira, aí eu vou saber a incidência da doença. Aí eu vou ter o dado na forma de informação. Se eu pego agora o número de mortes, 1.552, e o número de doentes, pego esse número de mortos e divido pelo número de doentes, eu vou ter a letalidade. E vai ser, então, uma informação também. Bom, então nós temos, em termos de vigilância epidemiológica, alguns tipos de dados. Por exemplo, o primeiro deles, o dado demográfico, que é o dado da população, em termos de quantidade de pessoas, com relação ao sexo, feminino e masculino,
com relação à idade, com relação à renda, entre outros aspectos que podemos avaliar quanto ao dado demográfico. Então, no dado demográfico, nós avaliamos a quantidade da população, quantidade de homens e mulheres, a quantidade de pessoas numa certa faixa etária com relação à idade, a quantidade de pessoas com relação a uma faixa econômica de salário mínimo, entre outros aspectos. Então, esses dados demográficos, quem vai fornecer para a vigilância epidemiológica é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o IBGE é o órgão responsável por fornecer os dados demográficos, que então possibilitarão o cálculo para a obtenção da informação. Além disso, nós temos o dado também de morbidade das doenças. Esse dado de morbidade, ele é fornecido pelos hospitais e pelas unidades básicas de saúde a partir do preenchimento de um documento chamado notificação compulsória. São, então, algumas doenças no qual é obrigatório o hospital e a unidade básica informar a Secretaria Municipal de Saúde, essa Secretaria Estadual, e a Secretaria Estadual ao Ministério da Saúde. Então, dados de morbidade quer dizer doença. E os hospitais, unidades básicas de saúde vão informar essas doenças a partir da notificação compulsória. Temos aí algumas doenças, por exemplo, HIV, dengue, tuberculose, entre outros. Outro dado que nós temos é o dado de mortalidade. Os dados de mortalidade serão fornecidos a partir dos hospitais ou das unidades pelo preenchimento da declaração de óbito. Então, na declaração de óbito, é obrigatório o fornecimento do CID, que vai estar lá, então, a causa da doença, da morte, né? Então, no CID, Classificação Internacional de Doenças, ele é um código, né, de letras e números que vai estar na declaração de óbito, fornecido, então, pelo hospital, pelo médico, pela ambulância que foi lá, pelo Instituto Médico Legal, etc. Bom, então aí são alguns tipos de dados que nós podemos ter para calcularmos as variáveis e obtermos a informação necessária para o sistema de vigilância epidemiológica, saber se está aumentando ou diminuindo a incidência e prevalência de algumas doenças. Então, o sistema de vigilância epidemiológica, ele é necessário. Tenhamos, então, uma oportunidade de dados confiáveis, dados atualizados e dados disponíveis, que tenham uma ampla cobertura nacional. Então, os vários municípios do Brasil devem ser cobertos por esse sistema de vigilância epidemiológica. O município mais avançado, como São Paulo, até o mais humilde, do interior, do interior, do interior. E esse sistema de vigilância epidemiológica, ele vai ser mantido, então, com base na informação. Aí nós temos os sistemas de informação em saúde. Então, esses sistemas todos que estão aqui elencados são sistemas de informação. Primeiro, sim, sistema de informação de mortalidade. Ele vai, então, ter como referência a declaração de óbito como fonte de dados, né? Depois nós temos o SINASC, que nós temos então a declaração de nascidos vivos. O SINAM, nós vamos ter as notificações de doenças e agravo. SISVAN, que vai avaliar o estado nutricional. Temos então o boletim de produção da assistência nutricional e assim por diante. Então, o sistema de vigilância epidemiológica, ele depende da sua concepção do funcionamento do sistema de informação em saúde.
e da sensibilidade desse sistema de informação em saúde em captar o mais precocemente possível as alterações que podem ocorrer no perfil de morbimortalidade, ou seja, no perfil de morbimortalidade, no perfil de doenças que estão ocorrendo e no perfil de doenças que estão matando. Então, esse perfil de morbimortalidade é extremamente importante na avaliação do sistema de vigilância epidemiológica. Bom, uma vez então que esse sistema de informação funcione, a informação em saúde ela é extremamente importante e o sistema de informação em saúde ela é parte do sistema de saúde, ela é parte do SUS e é constituído então por vários subsistemas. Entre os vários subsistemas, o mais importante para a vigilância epidemiológica é o SINAM. Então, é o subsistema de informação em saúde mais importante para avaliar a ocorrência de doenças e agravos. E esse SINAM, ele vai ser obtido a partir das notificações feitas nos hospitais. Além dele, claro, o SIM também é extremamente importante. E o CH, que é o Sistema de Informação Hospitalar, porque se a pessoa está com a doença dentro do hospital, ela vai ser informada, então, pela vigilância hospitalar, a partir dos prontuários médicos. Então, a vigilância em saúde, ela engloba dentro dela, atualmente, a vigilância epidemiológica. Então, hoje no Brasil, nós não temos o sistema de vigilância epidemiológica isolado. Nós temos ele como parte do sistema de vigilância em saúde, que foi, então, decretado lá em 2018. E essa vigilância, então, epidemiológica, ela vai verificar as imunizações, se estão ou não ocorrendo, vai avaliar os casos de intoxicação, as estatísticas vitais, que são, então, nascimentos e óbitos. Então, o óbito, quem vai avaliar é o SIM, e os nascimentos, o SINASC, e, principalmente, as doenças transmissíveis e agravos de notificação. Doenças transmissíveis entra, por exemplo, HIV, dengue, tuberculose, malária. Agravos entra violência doméstica, violência contra a mulher, acidente de trabalho, entre outros aspectos que ferem o conceito de saúde. Então, nos próximos slides agora, nós vamos detalhar mais afinco o SINAM, o SIM e o SINASC. Eu vou parar esse vídeo aqui e a gente continua no próximo slide.